Oi pessoal do canal, tudo bom? Espero que neste momento que você está aqui comigo, você esteja bem, você esteja inspirado. Se não tiver, confia que vai ficar, independente do que você esteja passando, é só confiar. Não há mal que dure para sempre, não é mesmo? Então, hoje eu vou ensinar para vocês uma mochila básica, simples, tá? Sem muitos detalhes, que é mesmo para facilitar, para quem está iniciando, que possa ter alguma dificuldade, ou às vezes você não é iniciante na costura, mas nunca fez uma mochila, nunca teve curiosidade e agora resolveu fazer. Então é uma mochila bem básica, mas também assim comporta bastante coisa. Só tem uma coisa que eu esqueci de falar no decorrer do vídeo, é o seguinte, é sobre os cursores. É tudo igual, não vai mudar nada na confecção. Só que como o bolso dela, ó, começa, o zíper, né, a abertura, não é bolso não, gente, é abertura, começa aqui, vai lá, né, e termina do outro lado, na mesma altura. Então é uma abertura muito grande, se você for olhar, né. Então ela precisa ter dois cursores, porque se você deixar um só, toda vez que você for tirar alguma coisa da mochila, você vai ter que abrir ela toda. Se a mochila estiver cheia, fica meio complicado, né? Pode despejar, sei lá, dependendo do que você estiver carregando. Então, a única coisa que eu esqueci de falar no vídeo, que eu quero alertar pra vocês, é colocar dois cursores, um pra cada lado, tá bom? Aí você coloca, se você for comprar o zíper no metro, pra colocar os dois cursores, coloca um de frente pro outro. Você coloca um de cá e o outro de cá, tá bom? Pra abrir pra lugares diferentes. É só essa mesmo a dica que ficou faltando assim no decorrer do vídeo, o resto é tranquilo. Então, se ficar alguma dúvida do vídeo, da peça, da confecção, entra lá no nosso grupo no Facebook, que eu vou deixar o link na descrição, que eu esclareço alguma partezinha que de repente você não entender. Eu tentei fazer o mais didático possível, mas às vezes fica alguma coisa para trás. Aí você coloca lá no grupo alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, que eu esclareço para você. Não só dessa, mas de qualquer outra peça do canal, tá? Então curte nosso vídeo. Sua curtida tem um valor imensurável para o nosso canal, tá? Agrega muito valor, tá? E nos dá vontade de postar mais, porque se o pessoal tá curtindo, é porque tá gostando dos nossos vídeos, né? Se inscreve no canal, receba as nossas notificações em primeira mão, ativa o sininho, tá? Se ativando o sininho de toda vez que a gente postar um vídeo, você recebe a notificação, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, gente, vamos começar nossa mochila pelos moldes. Só um detalhe, todos esses moldes que nós vamos fazer, é possível fazer os cortes direto no tecido. Por que eu tô sugerindo molde? Porque se você for fazer uma mochila só, você pode estar fazendo direto no tecido. Mas se você for fazer para vender, for fazer uma maior quantidade, aí toda hora que você for fazer, você vai ter que medir. Então é bom ter um molde para isso, porque aí você já fica com o molde pronto, é só riscar, tá bom? Por isso que eu vou ensinar o molde, mas se você for fazer só uma para você já pode riscar direto no tecido. Bom, começando o molde, você vai pegar um corte de tecido, de papel, de 47 por 33. Aí vai depender se você for cortar direto no tecido ou for fazer um molde primeiro. Se você for fazer um molde, você vai pegar esse corte de papel da sua preferência e vai medir daqui até aqui 3 centímetros. Aqui fica mais fácil. 3 centímetros e marcar aqui até aqui mais 3 centímetros. Marcou. Faz a mesma coisa do lado de cá. Se você tiver algum objeto que dê para arredondar nessa medida, você vai pegar esse objeto e colocar aqui. Eu vou à mão livre. O que você vai fazer? Vai pegar de um ponto a outro, arredondando. Ó. Vou pegar um pincel aqui que eu acho que vai ficar melhor. Peguei um pincel que eu acho que vai ficar melhor de visualizar. Ó, os 3 centímetros, agora deu pra ver, né? Você arredonda aqui. Aqui eu já tinha arredondado com lápis e arredonda aqui, tá vendo? Isso na parte de baixo. Eu quero que em cima ela fique com um arredondado maior.
Então, eu vou medir, ao invés de 3, 10 centímetros aqui. E 10 centímetros de cá. A mesma coisa do outro lado. Marcações feitas, arredondo também esses cantos. Ó. Você arredonda descendo aqui, eu desci muito aqui. Você arredonda descendo, tá? Aqui é a mesma coisa. Ah, e para não correr o risco, porque como é a mão livre, um pires desses de sobremesa, sabe? Dá também, que esse pratinho de sobremesa. Aí você viu que ficou um pouquinho desigual. O que você vai fazer? Você vai dobrar para cortar. Porque aí você cortando dobrado, vai ficar exatamente do mesmo tamanho. Você vê qual que você acha que ficou melhor, qual a marcação que ficou melhor e corta, tá? Ó, dobrei no meio, bem no meio, e corto. O arredondado menor, eu acho que essa marcação aqui ficou mais bem feita, eu vou me guiar por ela, tá? E o outro arredondado maior. Tá? Aí vai ficar assim, ó. O molde da mochila. Aí que você vem cá e dá uma arredondadinha, também ficou um biquinho. Arredonda. E aqui também. Embaixo também é a mesma coisa. Fica esse biquinho, é só dar uma arredondada. Você vai fazer esse molde, você vai usar ele 2 vezes, pra frente e para as costas, vai ser igual, tá? Então, esse aqui é o da frente e vai ter o das costas. Você vai aproveitar e marcar aqui nesse molde 15 centímetros, que é pra gente depois medir o tamanho do foley, né? Que é aquela lateral que dá a profundidade da bolsa, se ela vai ficar maior ou menor. O foley, ele não tem uma medida específica. Eu vou fazer mochila com 15 centímetros, tá? Mas, se você quiser uma mochila maior, você aumenta o tamanho do foley. Se você quiser uma mochila menor, você diminui o tamanho do foley, tá bom? Eu vou fazer o meu com 15 centímetros. Ó. Daqui até aqui tem 15 centímetros. Então, essa vai ser a frente da nossa bolsa e as costas que você vai fazer igual, tá? Para os bolsos, eu cortei um quadrado de 28 por 27. É só 1 centímetro, mas dá diferença no resultado final. E a aba aqui do zíper de 28 por 10, tá? Esse aqui não tem muito segredo pro corte, não. Deixa eu falar com vocês, o foley. Como você vai medir o foley? Que é aquela parte que fica aqui. Você vai pegar a medida disso aqui, dos 15 centímetros aqui pra cá, ó. Você pega a fita métrica. Então, peguei minha fita métrica. Você vai pegar aqui, ó. Tá? Tô ensinando porque às vezes você vai fazer uma mochila em outra medida. E você quer saber o tamanho do foley. Ó. Ó. Esse aqui é o grosso modo. Quanto deu aqui? Deu 60 centímetros. Esse foley aqui, ó. Você medindo assim, tudo certinho. 60 centímetros. Agora o foley de cá, vamos medir também. 87 centímetros. Só que aí a cada um você acrescenta 2, 3 centímetros a mais por causa da margem de costura, né? Mas é sempre bom você medir na sua peça, porque pode dar diferença na hora dos cortes. Vamos agora ao molde da alça. Primeira coisa que você tem que saber é a altura dele.
ele vai ficar com 45 centímetros no final. Então, a gente traça uma linha aqui embaixo, só mesmo para ter um norte de até aonde vai o seu molde, tá? Isso é a altura dele. Você vai marcar aqui em cima 10 centímetros, ó, aqui, para ficar mais fácil de fazer, ó, daqui até aqui, 10 centímetros. Essa vai ser a largura da nossa alça, tá? Porque já tem a margem de costura no final, né? Aí, não, acho que virada assim fica mais fácil pra vocês verem. Você vai pegar aqui e vai descendo, arredondando até mais ou menos aqui. Mas você vai descendo já caminhando pro canto. Esse primeiro risco aqui é fácil. É só você descer. Deixa eu pegar aqui o pincel, que vai ficar mais fácil de vocês verem. Ó, você vai descer caminhando pro canto. Até faltar um espacinho para chegar embaixo. Agora, você vai tentar descer fazendo o mesmo movimento. Aí você vai ter que ir mais devagar. Mantendo aqui, ó, aqui tá vendo que ficou mais largo? Eu volto aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma vez só, porque o molde estando pronto, você vai usar ele nas outras vezes. Você não vai fazer isso toda vez que você for fazer uma mochila. Chega aqui no final, arredonda, tá? Aí depois de cortado, ele vai ficar assim. Aí você vai fazer assim, ó. Aí quando você for cortar no tecido, você vai cortar espelhado, assim e assim. Porque aí vai ficar um de costas pro outro. Mas eu vou mostrar isso mais pra frente. Mas esse vai ser o nosso molde. Aqui deu essa orelhinha, mas não faz parte, tá? É porque descemos errado, viemos. Faz bem devagar que dá certo. Eu vou até cortar ele aqui pra vocês verem como fica. Cortar. Quando você for fazer o corte da peça, que se for confeccionar a peça, vai ficar assim, ó. Um para um lado, outro pro outro, tá? Mas aí você vai cortar uma vez só. E na hora de cortar no tecido, você corta uma vez assim, vira e uma vez assim. Que aí eles ficam virados, tá? Então, bom, prontos os moldes, vamos ver como vão ficar os cortes para cada molde. O molde da alça, vocês vão cortar 6 vezes. Vão ser 2 vezes no tecido principal, tecido de forro aqui no caso, uma vez na manta e uma vez no tecido principal, porque esse tecido aqui ele é principal para a bolsa, mas para a alça esse é o principal. Então vai ser tudo duplo, 2 vezes no forro, 2 vezes na manta, 2 vezes no principal, correto? Então são 6 cortes de alça, tá? Pro bolso vai ser esse quadrado de 28 por 27, tá? E essa parte de cima de 28, a abinha superior do bolso, tá? A nossa parte principal, nosso corpo da bolsa, vocês vão cortar 2 vezes, tá bom? O foley, que é um para a parte daqui pra cima, né? Que nós marcamos 15 centímetros. E o outro para a parte de baixo. E o meu foley aqui tá de 15 centímetros de largura. A largura dele pode variar, você pode fazer mais largo ou mais estreito, vai depender da profundidade. É ele que vai dar a profundidade da sua bolsa, se é aquela maior ou menor. Para esse tamanho aqui, não passa, eu acho que passar de 20 centímetros vai deixar a mochila meio descaracterizada. Eu tô fazendo com 15 deixa ela mais delicada, 20 ainda dá. A mochila dá certo com um foley mais largo que 15 centímetros. Porém, ela não fica tão bonita, tá bom? Vamos precisar também de 3 faixas. Essa menor aqui de 20 centímetros, que vai ser a nossa alça.
tá? E essas menores pra pôr aqui embaixo. Aí, tá vendo a curva aqui? Vai ser nessa curva que você vai pregar essa alça pra encontrar com a outra alça da bolsa, tá? E vamos precisar de 2 reguladores. Pode ser de metal ou de plástico, depende da finalidade da mochila. Se ela tiver que carregar mais peso, aí é bom de metal. Se for uma mochila para carregar coisas mais leves, o de plástico dá também, tá? E zíper, tanto pro bolso, tanto pra parte aqui assim, né, de abrir a mochila, quanto pro bolso, tá? Se for zíper no metro, lembra de comprar o cursor, se você já não tiver ele aí, tá bom? E agora, vamos começar a nossa confecção. Eu vou começar com a confecção das alças, tá? Para fazer nossa alça, nós vamos colocar a manta, o tecido com a parte direita virada para cima e o forro, se tiver estampa, com a parte direita virada para baixo, tá? Vai ficar frente com frente e a manta aqui. Uma dica que eu dou para vocês, para ficar mais fácil a costura, é que você pode cortar a manta um pouquinho menor, para ela ficar assim, ó, para você fazer a costura aqui. Se você não tiver confiança que a sua máquina vai dar conta de fazer a costura, você corta a manta um pouquinho menor aqui, um pouquinho menor aqui, que aí ela para poder ficar mais fácil de fazer a costura, tá? Mas é opção sua. Você pode fazer a alça assim, com desvire, ou você pode costurar tudo junto, sem desvire, e colocar um viés na volta, tá? Aí a opção é sua. Eu optei fazer assim, que aí no final ela vai ficar assim, ó. Dei uma costura aqui central, aí eu optei por fazer com desvire. Eu vou desvirar essa aqui pra vocês verem, tá? Vou fazer ela e vou desvirar. Então, igual eu falei, manta, tecido virado com a parte estampada pra cima, tá? E o forro, se for estampado, com a estampa virada pra estampa com estampa, tá? E aqui, ó, a nossa alça, já refilei tudo que precisava de refilar. Vou desvirar, só ir fazendo assim, ó, que ela vai desvirando, não tem segredo. Prontinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura em toda a volta da nossa alça, ó. Passar uma costura aqui para refilar a nossa alça. Refilar não, para rebater essa costura aqui, ó. Pra ela ficar assim, bem certinha, tá? Eu vou rebater em toda a volta pra ficar assim, ó. Tá? Amassadinha, como se diz. Deixar aqui nossas alças reservadas e vamos ao bolso. Nós vamos pegar o zíper, tá vendo aqui, ó, a parte dos dentinhos, onde fica o cursor. Nós vamos colocar ele virado aqui, tá? Bem centralizado, como sempre, vamos marcar o meio. Marcar de cá. De cá. Marcar o meio aqui no nosso bolso. E também na nossa aba. E vamos juntar isso aqui. O que nós vamos fazer primeiro? Pegar aqui o nosso zíper com os dentinhos pra baixo. Junta aqui meio com meio, né? Como a gente sempre faz. Junta aqui. Alfineta. Alfineta as laterais também. E vamos passar uma costura reta aqui nessa parte, tá? Vamos passar uma costura reta aqui. Agora que eu já passei essa costura, eu vou pegar, vou virar aqui, vou rebater essa costura, tá? Costura rebatida, eu vou pegar a nossa aba
cortar frente da aba com a frente do tecido. Vou pegar aqui no meio que a gente marcou, alfinetar. Gente, vou passar uma costura aqui, reta. Depois que eu passar essa costura, eu vou fazer igual eu fiz com a parte de baixo já de uma vez. Depois que tiver costurado, eu vou rebater. Agora aqui, ó, o bolso tá com o zíper já, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, mais ou menos, ó, mais ou menos não. Vou dobrar 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Vou alfinetar. Certo? Vou colocar 2 para segurar. E o que eu vou fazer? Gente, eu vou passar uma costura aqui, ó. Tá vendo aqui? Na diagonal, descendo bem aqui, ó. Nem precisa de régua, não. Vai com um lápis só. Você vai pegar a pontinha aqui e vir descendo a costura. Aí você vai costurar. Essa diagonalzinha aqui, vem e sobe outra diagonal aqui. É bom marcar, a diagonal para saber onde finalizar a costura. Pode ir só no olho também, mas você marcando fica mais fácil de você seguir. Você vai marcar, isso é para dar profundidade ao nosso bolso. E você vai fazer a mesma coisa no bolso de cima, porém em cima você vai marcar só 2 centímetros, tá? Fazer a mesma coisa, alfinetar e costurar circulando. Você vai ver que efeito legal que vai dar no bolso depois. Aqui. Aí você vai pegar aqui a diagonalzinha aqui, ó, em vez de costurar reto, descendo, você vai só costurar pro lado. Pra cá, vem e sobe aqui na diagonal também, tá? Isso no efeito final não vai deixar aquele bolso coladinho na mochila, vai dar aquele distanciamento dele na mochila. Pronto, aqui já cortei, aí você pega aqui na onde você cortou, costurou na diagonal, você corta, deixando a margenzinha de costura, lógico, senão desmancha, né? Sobrou linha, aí você corta e vira. Tira aqui e vira, ó. Aí nosso bolso vai ficar assim. E assim. Tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura bem pequenininha em toda a lateral do bolso. Vou cortar um pedaço aqui do zíper para ele ficar rente com o tecido. Ó, aqui. E aqui, tá? Aí você vai passar uma costurinha aqui, ó. Por quê? Essa costurinha, na hora de você pregar o bolso na mochila, ela vai facilitar muito o serviço. Então, a gente vai dobrando e costurando. Dobrando e costurando. Aqui, tá vendo? 2 centímetros, você vai dobrar aqui, ó. Você não vai dobrar onde tá a junção, não. Tá vendo? Tem a costura aqui. Você vai dobrar aqui, ó. Tá ok? Pra depois facilitar a prega do bolso, tá bom? Bolso pronto. Vamos fixá-lo na peça. Aqui tá a nossa frente, né? Nós vamos fixar o bolso aqui da seguinte forma, pra gente ter mais certeza de que tá tudo certinho. Acho o meio, né? Vinca, só pra você ver mesmo onde que tá o meio. E acho o meio do bolso e põe ali junto. Achou? Aqui, juntou o zíper. Meio do bolso é aqui, não precisa riscar nem nada não. Só mesmo precisa ter o cuidado de pregar no centro certinho. Aí você só vai fazer o seguinte, você já deu essa pré-costura aqui, você vai ajeitar ela aqui assim, ó, e vai passar outra costura por cima da onde tá essa sua costurinha, tá?
tá? Com a mesma cor de linha e tudo. Tenta passar por cima, tá? Aí é só passar mesmo essa costura por cima. Eu vou colocar um alfinete aqui, porque eu já achei o lugar certinho do bolso. Vou colocar ele um pouquinho mais pra cima por causa da costura de fechamento. Ó. Só pra garantir que não vai escorregar. E vou passar uma costura. Tá vendo aqui? Ficou torto. Aí, você vai olhando no olho mesmo pra você ver. Pra fixar esse bolso aqui na mochila. Bom, tá aqui o nosso bolso já pregado. Então, essa parte tá pronta. Nós vamos reservar e vamos pregar o zíper no nosso fole. Você vai pegar o fole maior, marcar o meio. Eu marquei, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, tá vendo? Marquei o meio. Vou pegar o zíper também, vou marcar o meio do zíper. Prender ele aqui, ó, frente do zíper, vou até arredar aqui, com a frente do fole, tá? Se for estampada, é estampa do fole virada pro zíper, tá? Aqui estampa pra cima, zíper pra baixo. Como aqui o meu não tem estampa, é tudo igual, mas se for estampada é só pra vocês saberem, tá? Coloquei o zíper aqui, vou com ele até aqui. Vou pregar também e de cá desse lado, pra ele ficar bem centralizado. Aí, aqui eu vou passar uma costura, tá? Aqui no zíper todinho, vou virar e vou rebater. Na hora de rebater, que você for virar aqui pra rebater, aí você não vai rebater muito na beirada, não. Você puxa a parte do tecido mais pra perto do zíper, tá? Pra ele ficar bem juntinho do zíper. Zíper pregado, tá? O que nós vamos fazer agora? Você vai pegar essa parte, se for estampado, estampa pra cima com estampa virada pra baixo, tá? Estampa com estampa. Vira, não vai pregar aqui no zíper, vai pregar aqui embaixo só, que o nosso fole não é duplo, tá? Não vai ter forro por dentro, é só por fora. Então, você vai unir aqui e aqui, tá? Você vai passar uma costura de cada lado, unindo os foles, tá? Bom, fole pronto, né? Tudo prontinho, depois a gente vai medir pra ver se a medida tá certinha, mas por enquanto reserva. Vamos reservando. Qual o próximo passo? Vamos colocar nossas alças. Primeiro passo, achar o meio. Achamos o meio aqui da nossa peça pra gente poder fazer a localização das alças. Onde que nós vamos colocar as alças? Nós vamos medir 2 centímetros. Nós vamos medir 2 centímetros. E a partir desses 2 centímetros, colocar a alça. Aqui, ó. Então, aqui vai ser a nossa primeira alça. Dois centímetros pra cá. Aí, aqui deu 2 centímetros, depois que você vai colocar a alça, tá? Coloca a nossa outra alça. Prende. Opa, o que eu fiz aqui? 2 centímetros. Empolguei. Isso. Nossa outra alça. Feito isso, vamos pegar a nossa alça central de 20 centímetros
e colocar aqui assim, tá, gente? Não coloca assim, porque a hora que você virar ela vai ficar pra dentro da mochila, ou seja, inútil. Coloca assim e prende. Agora, nossa parte de baixo, eu esqueci de falar pra vocês que eu preciso de duas pecinhas de 12 centímetros. Pra que isso? Porque nós vamos colocar o nosso puxador, regulador, desculpa, aqui, ó. Você mede os 2 dedinhos e coloca ele, que vai segurar o nosso regulador, tá vendo? Aí aqui você vai dar aquela costurinha quadradinha, tá? Dos dois lados. Vou alfinetar aqui também. Coloco de cá e do outro lado. Ó, aqui, ó. 2 dedinhos aqui. Ficar nessa altura. Alfineto e dou a costura quadradinha. Você faz um quadradinho com X no meio, que aí fica bem firme. Pronto aqui. Vamos à nossa alça. Vocês lembrem de queimar a ponta, a minha é de algodão, mas mesmo assim tem que queimar. Antes de fixar, eu vou passar o isqueiro, dar uma passada com o isqueiro e queimar essa ponta. Você vai pôr de cá. Como que você vai colocar? Não tem essa voltinha aqui? Então, é aqui no meio da voltinha que nós vamos colocar a nossa alça. O que que eu vou fazer agora? Vou pregar isso tudo. Vou costurar a alça aqui, costurar aqui e essa costurinha aqui. Bom, gente, tudo pregado, tá? Ó. Nós vamos reservar, porque nós vamos pregar o fole primeiro na parte da frente, depois na parte de trás. Bom, para pregar o nosso fole sem a gente ter surpresas desagradáveis na finalização, o que que nós vamos fazer? Vamos juntar aqui, achar aqui o nosso meio do zíper, tá? Cortou aqui, achamos o nosso meio, e esse meio é que nós vamos começar a medir ele na nossa mochila, para ficar zíper dos dois lados do mesmo tamanho, tá? Achamos aqui o meio da mochila também, ó. Aqui é o nosso meio. Achamos o meio. Aí, o que que nós vamos fazer? Você vai pegar o fole com os lados do zíper pra dentro, a mochila com o lado do bolso pra baixo e vai juntar esses meios. Juntou os meios? O que que você vai fazer? Você vai pregar esse fole todinho na mochila com alfinetes, pra ver se ele ficou do tamanho certinho, se não precisa tirar alguma coisa, tá? Pra depois sim a gente pregar realmente. Eu vou pregar aqui com o alfinete pra vocês verem. Aí, gente, sobrou, tá vendo? Passei o fole todo e esse pedaço aqui sobrou. Aí você fala, Viviane, mas você passou a medida errada pra gente? Não, gente, é que eu sou meio exagerada na margem de costura. Eu deixei 3 centímetros de margem de costura em cada fole, tá? A medida que eu passei pra vocês foi com a margem de costura. E o que que acontece? Sobrou 6 centímetros certinho. Você pega a régua aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó, 6 centímetros, que foi os 3 centímetros. No caso aqui, eu não vou cortar rente, tá? Eu vou cortar 4 centímetros, mantendo os 2 centímetros de margem de costura, tá? 1 centímetro de cada lado, era suficiente. Mas por medo de faltar, devido às costuras e tudo mais, eu prefiro cortar o tecido a mais, entendeu? O que que eu vou fazer? Vou tirar da mochila, vou cortar 4 centímetros e vou fechar aqui de novo, tá? Nessa costura aqui, eu vou fechar de novo do zíper, porque aí não vai alterar. Separei aqui. Agora, o que que eu vou fazer?
eu vou cortar, sobrou 6 centímetros, não foi? Só que eu preciso da margem de costura que eu vou juntar aqui de novo. Então, eu vou cortar daqui até aqui, ó, 4 centímetros e vou costurar de novo, que aí vai ficar certinho na mochila. Tirei aqui o pedacinho de 4 centímetros, vou unir aqui novamente e passar uma costurinha. Uma costura reforçada, né? Nem é uma costurinha, mochila tem que ser costura reforçada. Todas as costuras, gente, que eu passei ao longo da mochila, é bastante retrocesso, principalmente nas alças, tá? Eu dei bastante retrocesso. Então, eu vou fechar aqui, tá? Fechar aqui com o pé de máquina. Pronto, fechei. Agora eu vou fazer a mesma coisa de novo. É melhor dar trabalho agora e fazer tudo certinho do que ter trabalho depois que tá costurando, né? Vou fazer de novo, pregar a mochila aqui com os alfinetes e dando certo no final eu já vou costurar. Pronto, gente, agora deu certinho, tá vendo? Fechou. Essa bolsa nos ensina o que é ter perseverança, tá? Errar acontece, mas no final dá certo. Olha só. Agora eu vou costurar tirando esses alfinetes para depois a gente pregar a outra parte. Pessoal, já tá pronta a nossa parte da frente, né? Já aproveitei aqui, já rebati o zíper, fiz a nossa costura, que é essa aqui, e já rebati o zíper. E um conselho que eu dou para vocês também, se você tiver overlock, é você overlocar no final. Se você não tiver overlock, passa um zigue-zague, aqui não vai dar pra ver que é tudo preto, mas aí você passa um zigue-zague depois da costura que você deu, tá? Pra ficar bem firme. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar isso aqui pra dentro, eu já encontrei o centro aqui. Vou pegar o centro da nossa parte de trás, que já tá pronta. Ó, o centro aqui, onde tá nossa alça, aqui, ó, bem aqui nós já marcamos. Junta meio com meio, alfineta. E você vai colocar tudo pra dentro aqui, ó. Pra dentro da outra parte. Ó. E alfinetar igual a gente fez da outra vez. Alfinetar em volta tudo e costurar, tá? A mesma coisa que fez do outro lado, nós vamos fazer aqui, alfinetar. Agora não tem o risco de dar errado, nós já estamos com as medidas certinhas. Então, é só mesmo alfinetar e costurar. Aí, gente, tudo alfinetado, ó, igual a outra parte, essa também tá alfinetada. Agora, eu vou costurar. Quando você for costurar, por mais que a alça já esteja pregada, presta atenção para seguir a costura da marca da alça, para ficar uma costura só, tá? Para não ficar parecendo a costura da alça mais a costura do final da mochila. Aí, vai observar aqui, ó, aqui tá a costura da alça, aí eu vou seguir essa costura para sair tudo certinho, tá? Prontinho, gente, tudo costuradinho. Agora é só eu abrir o zíper e virar a nossa mochila, conferir se tá tudo certinho, se não tem nenhuma costura a mais pra dar. Colocar aqui as nossas alças no regulador, você entra aqui por baixo e só sai aqui por cima. E pronto, gente, já fizemos a nossa mochila, tá? Ó, bolso, tudo certinho, tá? Tem que tirar alguns fios aqui, que a gente acaba de fazer sobra, né, pra todo lado. Mas, basicamente, é isso. Nossa mochila tá pronta. Então, é isso aí, gente. Começa a fazer, que você vai ver que não é difícil de fazer. E mochila você usa em todo lugar, né? Você pode fazer ela menorzinha, fazer tipo uma bolsinha. Você pode variar. Mas faz a primeira, que depois deslancha, tá? Um beijo e até nosso próximo vídeo.